Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação enorme de estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre o hermetismo, né? Já faz muito tempo que eu gravei a primeira vez sobre o hermetismo, para falar a verdade, acho que já faz uns 2 anos que eu gravei esse vídeo. E lá eu conto um breve testemunho sobre o que o hermetismo me proporcionou. E a partir daquilo ali eu resolvi começar a gravar alguns vídeos e hoje eu estou aqui quase 2 anos depois, né, falando um pouquinho mais sobre o que é o hermetismo, ou agora a primeira lei do hermetismo, que é a lei do mentalismo, né? E hoje eu estou aqui com o uniforme da minha empresa para gravar um pouquinho falando, né, do mentalismo e real que tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje é fruto de um pensamento que eu tive lá atrás, né? Que eu soube administrar, que eu soube, de certa forma, regar esse pensamento e fazer com que esse pensamento crescesse, frutificasse. E hoje eu falo para vocês com toda a convicção que estou vivendo um pouquinho dos frutos desse pensamento, dessa sementinha que eu plantei lá atrás. E com o decorrer do tempo eu vim semeando, né? Vim fortalecendo e ajudando essa semente florescer. E hoje estou aqui para falar sobre os frutos que é a semente do pensamento. Muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade em relação a essa lei, porque a nossa cabeça ela é cheia de pensamentos, né? E nós às vezes não sabemos quais realmente são pensamentos nossos e quais realmente não são pensamentos nossos, que fazem parte do tal do inconsciente coletivo, né? Gente, eu falo aqui para vocês que a melhor maneira de se fazer com que a lei do hermetismo, do mentalismo, ela se torne real na sua vida é você simplesmente ter um papel e caneta à mão, né? E você, de certa forma, usar esses papéis, essa caneta, para fazer com que pensamentos seus se tornem reais a partir do momento que você escreve, né? E sempre quando você escrever, gente, assine seu nome, né? A sua data de nascimento. E, gente, faça um teste de escrever, né, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. E se possível, gente, esses pensamentos, você não deixa ninguém ler, não deixa ninguém ver, deixa um lugar bem escondido, ou até mesmo, se possível, né, coloque fogo nesses pensamentos e espere, né, espere sem aquela expectativa de aquela ansiosidade, né? Só simplesmente deixa acontecer. E é isso que faz com que o seu pensamento venha à tona, se torne real para o mundo, real para o mundo da matéria. E, gente, é, a primeira lei do mentalismo fala que o todo é mental, que tudo que existe é mente, né? O que há acima é como o que há abaixo, o que há dentro é como o que há fora. E hoje nós vivemos num sistema de que nada do que existe ao meu redor não seja pensado, né? E tudo aqui foi pensado. A televisão, a decoração, os livros, a iluminação, o microfone, o celular, tudo foi pensado. Então, se realmente você tem a força de vontade de fazer com que esse pensamento venha à tona, que esse pensamento realize, se torne matéria, é preciso haver uma insistência, uma persistência, uma resiliência para que esse pensamento se torne à tona, né? Por exemplo, você tem vontade de trabalhar em determinado lugar ou você tem determinada vontade de comprar determinado objeto, é preciso que você simplesmente decida
comprar ou você principalmente decida trabalhar nesse lugar. No meu primeiro testemunho eu falo sobre um lugar que eu trabalhei, nessa época eu estava ouvindo muito mecânica quântica e foi a época também que eu descobri sobre o hermetismo, que eu vi que era o meu pensamento que estava agindo sobre a matéria, então eu decidi a começar a fazer o meu pensamento fluir, né? Meu pensamento sair da mente e criar coisas. E eu falo para vocês com toda convicção de que o hermetismo ele não é uma religião, tá? É uma filosofia de vida. Simplesmente você tem a capacidade de pensar, então você tem a capacidade de criar. E, gente, não vamos generalizar aqui, tá? Mas o nosso pensamento tem tanto a capacidade de curar quanto a capacidade de criar doenças também. Então, essa virtude do ser humano de pensar e criar e fazer com que as coisas aconteçam é realmente um dom, né? Então, se você deseja que esse pensamento se torne realidade, você precisa começar a escolher pensamentos, porque esse turbilhão de pensamentos, esse monte de coisa que fica na sua cabeça, ele precisa ser apaziguado. E eu falo para vocês, gente, a melhor forma de apaziguar o pensamento é você manter uma rotina com atividades físicas, principalmente, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Se você não disponibiliza da possibilidade de fazer uma caminhada, você pode jogar um esporte com as mãos. Enfim, gente, o movimento precisa existir. Você se movimentar seu corpo, você fazer com que a circulação do seu organismo ela se mova, é um dos principais fatores para você conseguir apaziguar os seus pensamentos. Existem muitas técnicas de respiração que também ajudam a apaziguar o pensamento. O yoga ajuda muito a apaziguar os pensamentos. Pilates ajuda muito a apaziguar os pensamentos. E eu falo, gente, a minha melhor forma de criar e co-criar pensamentos é quando eu estou treinando, quando eu estou na academia ou quando eu estou correndo. Que eu consigo colocar aquela minha música no meu fone de ouvido e meditar, né? Escolher meus pensamentos, conseguir fazer com que minha mente se acalme e eu não deixe a minha mente ficar pensando em preocupações do dia a dia, ela simplesmente fica focada em uma coisa só. Se vocês querem realmente vídeos explicando mais sobre como fazer o pensamento sair do fruto do mundo invisível, né, do mundo mental e trazer ele para a realidade, eu estou disposto a ajudar, né, quem ainda não tem essa capacidade mental e física de fazer as coisas acontecerem. Gente, se não tivesse tendo funcionalidade na minha vida, pode ter certeza que eu não estaria aqui falando um pouquinho mais sobre esse vídeo, né? Falando um pouquinho mais sobre a lei do mentalismo nesse vídeo. E eu realmente quero que você desfrute dos prazeres da vida, dos prazeres que é você criar a sua realidade de acordo com aquilo que você pensa. E a forma ideal é você cuidando da sua saúde, é você cuidando dos seus pensamentos, lendo um bom livro, né? Ouvindo boas músicas e conversando sobre boas coisas. Essa é a real. Gente, gratidão se você assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.